Olá, meu nome é Pedro Hermógenes e hoje eu vou falar sobre o interrogatório e sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa. Primeiramente, eu tenho que conceituar o que é o interrogatório. E ele se consiste sobre um ato que faz com que o acusado ele tenha que comparecer perante a autoridade judicial ou juiz, é, sendo qualificado e interrogado perante a sua defesa de defensor constituído ou nomeado, que seria o seu advogado. É, O interrogatório ele é um ato extremamente formal, onde, onde o acusado ele é inquirido na fase pré-processual pelo delegado de polícia e na fase processual perante a presença do juiz de direito. É, E nessa parte em que ele é qualificado e interrogado, também tem algumas diretrizes que ele costuma seguir. E, e nessas duas diretrizes, ele vai ser qualificado sobre a sua vida e também sobre os fatos ocorridos sobre a determinada situação que levou ele a estar sendo interrogado mediante aquele processo. Então, o artigo do Código Processual Penal que fala sobre isso é o artigo 187, que diz que o interrogatório ele será constituído de duas partes, que é sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Eu vou ler o parágrafo primeiro que fala especialmente sobre isso, que diz, na primeira parte, o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, a sua vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve a suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais. E no caso do interrogatório, no concurso de pessoas num crime específico, essas pessoas não serão interrogadas juntamente numa mesma sala. Elas serão interrogadas em momentos diferentes, também para evitar que elas troquem informações para ludibriar a justiça em que elas estão inseridas. Ou possam, de forma ilícita, tentar não pagar a pena que consequentemente ela deve, ou pode dever. E também, segundo o artigo 186 do Código Processual Penal, ele expressa, dispõe sobre o silêncio do acusado. O acusado ele tem direito de permanecer em silêncio com o fundamento de que ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. E se ele gozar desse direito, não poderá ser acusado também ou que isso pese em algum momento influencie na decisão do juiz, como se o silêncio dissesse que essa pessoa está sendo como se o silêncio influenciasse na acusação dessa pessoa, como se pesasse para um lado negativo para essa pessoa. Vou falar também sobre uma situação excepcional do interrogatório, que fala sobre o interrogatório ser feito mediante videochamada, que isso também está disposto no artigo 185 do Código Processual Penal, que diz: o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Especificamente no seu parágrafo 2º, dos incisos 1 ao 4. No parágrafo 2º, excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimento das partes
poderá realizar um interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Inciso 1. Prevenir risco à segurança pública quando exista fundada suspeita de que o preso integre alguma organização criminosa ou de que por outra razão possa fugir durante seu deslocamento. Inciso 2. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo por enfermidade ou outra circunstância pessoal. 3. Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência nos termos do artigo 217 deste Código. E 4. Responder à gravíssima questão de ordem pública. Um exemplo mesmo é sobre o momento que estamos passando em relação ao coronavírus, que seria uma dessas situações em que esse interrogatório caberia idealmente ser feito por realização de videochamada para evitar o contágio e na consequente aglomeração de pessoas. Após a fase instrutória inicial da audiência e antes do início do interrogatório, o réu ele terá o direito à entrevista exclusiva com o advogado a fim de serem tiradas todas as dúvidas necessárias para a realização do interrogatório, até para respeitar o princípio do contraditório e a ampla defesa, que é o assunto que eu vou abordar a seguir. Que também é um dos... O interrogatório, ele para passar no conceito geral, ele é um dos principais meios de prova e no nosso ordenamento jurídico. Ele tem uma natureza dúbia, que também ele pode ser usado como meio de prova e também por meio de defesa. Como meio de defesa, na verdade. O princípio do contraditório e da ampla defesa, na verdade, a ampla defesa, ela se divide em duas subespécies, que é a defesa técnica e a defesa pessoal. Que o que materializa a defesa pessoal são as perguntas feitas diretamente ao acusado, que, como também já falei anteriormente, é sobre o que qualifica, sobre os seus antecedentes criminais, sobre o meio social em que ele vive e diversas outras coisas da vida que fez ele chegar àquele ponto. E a sua defesa técnica é quando ele está acompanhado pelo advogado. Isso daí já faz parte da ampla defesa. Está inserido no artigo 5º da nossa Constituição, que é um direito que você tem um direito do ser ouvido. Ninguém pode ser acusado de um crime sem que ele possa se defender. E também nesse processo você tem a presunção da inocência. E durante todo esse processo, o acusado ele vai ter o direito de questionar todas as peças e acusações que serão feitas contra ele. E assim eu encerro o meu vídeo.